Ni hao, seus professor espantado com a China, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do Miguel Nicoleles. Ele tá sempre espantado com a China, né? Sempre, sempre, sempre. Está se ampliando ou se reduzindo a distância tecnológica entre os países periféricos, como o caso do Brasil, mas aqui eu me refiro ao conjunto dos países periféricos, e os estados centrais do capitalismo mundial? Essa é uma pergunta que o ChatGPT não sabia responder, porque ninguém tem a resposta precisa, depende da área, né? Eu falo isso há muitos anos. Quando eu fui pesquisar, para escrever um dos meus livros, o Made in Marcaído, eu fui pesquisar a produção científica mundial em 2016. Eu terminei o livro no final de 2016, então eu estou em 8 anos de defasagem aí nessa análise bem quantitativa. Se você pegasse, naquele momento, a área de doenças infecto-contagiosas, o Brasil respondia por 20 a 25% das publicações do mundo. Então, era uma potência inegável de Era, né? produção científica de ponta numa área que hoje é fundamental, né? É essencial. Em áreas outras de desenvolvimento tecnológico, nós perdemos vários bondes, né? O Brasil perdeu os vários bondes da microcomputação, da nanotecnologia, e não adianta você tentar dizer que você vai recuperar isso, né? Você não vai conseguir entrar no jogo. Como é que você vai competir com Taiwan hoje para produzir microchips? Já era, né? Sendo que Taiwan produz 90% dos microchips do mundo, e não é à toa que Taiwan hoje é o epicentro da geopolítica científico-tecnológica do planeta, né? Porque se a produção de microchips de Taiwan para, de repente, ou é impedida de ser exportada, o resto do mundo para. Nós vimos isso durante a pandemia, onde não tinha chip nem para automóvel, nem para produzir automóvel, né? Então, em certa... Mas isso também, em parte, porque hoje em dia vai chip em tudo, né? É tudo. É uma necessidade muito grande. E os carros hoje utilizam muitos chips. Então, além das fábricas terem sido afetadas por conta da pandemia, fábrica fechada, ou até a própria cadeia logística, porque não tinha tanto avião voando, principalmente aqui da Ásia, né? Tem também esse aumento absurdo de uso de chips em tudo quanto é coisa que a gente tem hoje. Outras áreas, sim, nós estamos, a distância continua aumentando, porque certos países acreditam na ciência e tecnologia de verdade, não é só para inglês Tipo a China, ver, né? né? A ciência e tecnologia, ela faz parte de projetos nacionais em outros lugares. Aqui no Brasil, não. Ela é uma coisa secundária, é um troço que é empurrado para o final da fila das prioridades, porque não existe uma horizontalização da inclusão da ciência e tecnologia num projeto nacional, como eu vejo em outros países, principalmente agora na Ásia, onde você tem o coupling, que a gente fala, né? A mescla da estratégia científico-tecnológica com a estratégia educacional, com a estratégia industrial, com a estratégia de saúde e mesmo agora com a estratégia geopolítica de uma nação. Você pode ter certeza que a China tem uma estratégia geopolítica onde a ciência é um componente essencial, tanto é que eles estão indo para a Lua. Sempre foi, né? Sempre foi. Assim, teve ali, principalmente a Revolução Cultural, deu uma parada, mas a China, inclusive, é chamada de tecnocracia porque grande parte dos líderes do partido, incluindo Xi Jinping, né, são engenheiros. Ou estão nessas áreas de exatas. O Xi Jinping, se eu não me engano, ele tem um doutorado em engenharia química. E aí a grande maioria do pessoal ali está nessas áreas aí. Então a China é chamada de uma teocracia, oh meu Deus, tecnocracia. E eles têm um investimento muito grande em ciências exatas na China. Um dos maiores ídolos da China, alguns dos maiores ídolos da China, um é um pesquisador de arroz, um cara que desenvolveu vários tipos de arroz resistentes à praga, ou que produziam mais por metro quadrado, sabe? Essas paradas assim. E um outro é o cara que transformou a ciência na China lá nos anos 50, em termos de pesquisa espacial, pesquisa de foguete, ajudou a desenvolver a bomba atômica, etc. Os caras são heróis da China. Qualquer pessoa que tu pergunta na China, os caras sabem quem eles são. Qualquer momento. É capaz deles pousarem na Lua. Quando eu visitei a China o ano passado, a impressão que eu tive é que talvez eles consigam pousar na Lua antes do projeto Artemis americano. Provável, né? Que é a tentativa de reviver o projeto Apollo, né?
Por quê? Porque nos Estados Unidos um pedaço do foguete é feito por uma empresa, o outro é por outra, tem que privatizar a NASA, emprestam tudo pro Elon Musk. inominável Mosca lá, para ele Inominável. fazer a coisa do jeito dele. Na China não, é um projeto nacional de ir para a Lua, né? E eles já acumularam uma experiência muito grande na estação espacial deles, e nós que temos a base de Alcântara, né, que era para ser uma base localizada geograficamente num dos melhores lugares do mundo para soltar foguete, estamos aqui ainda engatinhando, porque ela foi abandonada à própria sorte, quase dada de graça, né? Eu nem sei que pé anda a restituição da base de Alcântara, mas foi um dos maiores crimes contra Absurdo, né? o país, né? Quando em governos anteriores aí, de outro inominável, a base de Alcântara foi dada. E teve E um ponto interessante aí, deixa eu parar rapidinho para falar, antes que eu perca o embalo. A China desenvolveu uma estação espacial porque os Estados Unidos passaram uma lei dizendo que a NASA, que é uma agência estatal, não poderia colaborar com a China. Aí a China, beleza, então vou construir minha própria agência espacial. Minha própria estação espacial. A agência espacial da China é de 1993. E a China desenvolveu tudo. Assim, tudo. Eu sempre falo, a China é imparável. E agora eles têm já esse plano aí para fazer uma base na Lua. Uma base, não é pousar na Lua. É construir uma base na Lua. Teve gente do lado progressista que concordou, entendeu? Que achou que era uma boa ideia doar a base de Alcântara lá, que ia gerar muito retorno para o estado do Maranhão. Tinha um governador do Maranhão aí que concordou com isso. E o partido dele também, né? Nicoleles, a União Soviética, de acordo com vários historiadores, teria perdido a concorrência contra o sistema capitalista na penúltima revolução tecnológica, liderada pela informática. Pelo que você está dizendo, a China estaria em condições de prevalecer na atual revolução tecnológica contra os Estados Unidos e o sistema que os Estados Unidos lideram? Então, deixa eu ver, esse é outro ponto, primeira parte da questão que eu gosto, porque eu estudei muito isso. Eu fui para Moscou em 2004, passei um mês em Moscou, dando aula no Instituto Pavlov. Né? Eu fui com meu filho mais velho, que era uma criança, era um moleque naquela época, e nós fomos visitar o Museu Aeroespacial Russo. Pô, tem dois motivos pelos quais eu quero voltar a Moscou. É visitar esse Museu Aeroespacial e o Museu da Grande Guerra Patriótica. Conhecer a exposição do Gagarin, tinha tudo do Gagarin. Eu queria esse museu espetacular. É de algo é fora do comum, né? E eu fui lá. Eu fui lá, acho que um dia inteiro. Não, e depois eu fui não sei se você foi fora da cidade de Moscou, onde tem as exibições das ex-repúblicas, e tem aquele monumento ao espaço, que é um arco indo para o infinito, né? Que é uma coisa... Meu filho comprou roupa de cosmonauta, comprou, porque tinha uma feirinha vendendo nada, né, na época. Mas, enfim, a União Soviética só não pousou na Lua em 68 porque o Korolev, que era o chefe morreu, né? do programa espacial russo, morreu durante uma cirurgia de apendicite, porque abriram o cara e descobriram que ele tinha um tumor intestinal. E o Korolev, com medo de ser mandado de volta para um campo de concentração, não contou para ninguém o projeto que eles tinham do foguete novo, que ia chegar na Lua em 68. Eles iam bater os Estados Unidos usando só computadores analógicos, tá? Todo o sistema de navegação da Soyuz era analógico. Os caras inventaram coisas, os mísseis intercontinentais russos. Eu digo isso porque um aluno meu que veio trabalhar comigo, ficou 20 anos comigo, trabalhando comigo, trabalhava no programa de mísseis intercontinentais, tá? E esse cara, o Mikhail Lebedev, um dia eu fui fazer uma entrevista em Memphis, antes de vir trabalhar comigo, e o cara que estava entrevistando, ele falou, nossa, você conhece Memphis demais, é incrível, você é um russo e fala de Memphis como se você morasse aqui. Aí o Mikhail deu uma risadinha e falou, eu sei muito de Memphis porque eu era o programador dos mísseis para atingir Memphis, entendeu? Ele sabia tudo de Memphis, né? E é o seguinte, os caras calculavam a distância com o tempo. Eles criaram sistemas tão precisos de rotação, né, tipo anemômetros, né, que a gente conhece aqui. Eu tô falando o que eu ouvi lá, tá? Que eles eram capazes de saber a distância para calcular onde o míssil tinha que chegar
medindo o tempo das rotações, o número de rotações desses sistemas analógicos. Então, os russos, a União Soviética tinha os maiores matemáticos do mundo, tinha físicos impressionantes, e eles conseguiram bypassar a falta de computadores digitais para montar todo o programa aeroespacial deles. E foi essa eventualidade. Aliás, tem um vídeo no YouTube que eu assisti umas 20 vezes, chama The Red Stuff, que é a história do programa espacial soviético. É sensacional. Deve ser bom, hein? De ver, porque aí você tem a outra visão dos caras, entendeu? Do outro lado. E é muito impressionante ver a coragem dos cosmonautas, né? O primeiro cara que Esse cara era andou, louco mesmo. né? Quando ele voltou para a nave falhou o sistema automático, ele teve que fazer a reinserção na Terra na mão. Uhum. E ele tinha menos de 50% de chance de chegar, tá? Ele ia bater e voltar para o espaço e morrer no espaço. E o cara pegou barato a Soyuz na mão e trouxe a nave de volta, né? E eles pousavam na Terra, eles não pousavam no mar. Então ele pousou no meio do Cazaquistão, lá em algum lugar do deserto do Cazaquistão, mas sobreviveu. Tem uma história, inclusive, que por causa disso aí, os russos tinham arma dentro da Soyuz, né? Porque eles caíam no meio do nada, e aí tinha lá o urso, leão, lobo, urso, né? Tem uma história aí, é uma lenda, né? Não sei se é verdade. Né? Então, a gente não tem a mínima noção de... Os astronautas soviéticos eram grandes cientistas também. Sim. Eles eram pilotos. Eles eram pilotos, eles eram físicos, eram cientistas. A primeira mulher aí ao espaço é soviética, né? Então eu quando cheguei lá e passei esse mês lá... A lei soviética, ao contrário do que muitos dizem, ela era muito avançada até um certo ponto. Exato. Ela não teve acesso nos anos 60 à tecnologia digital, mas ela era extremamente criativa, no sentido de solucionar problemas, né? De certa maneira, me lembrou muito os brasileiros dos anos 80 aqui, quando eu estava no laboratório aqui, na Universidade de São Paulo, você tinha que improvisar, você tinha que criar coisas porque você não tinha dinheiro. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e o cara me abriu o laboratório e falou para mim, tá aqui o seu laboratório para você brincar, daqui 6 meses eu volto. Eu olhei para aquilo e falei, me deram uma Ferrari, né, para um brasileiro só dirigir um Fusca, né? E eu comecei a economizar coisa, porque eu tinha medo que ia acabar, Aí chegou uma semana depois, um mês depois, o meu orientador, John Chape, chegou para mim e falou, Miguel, você está na Filadélfia agora, você não precisa economizar, fique tranquilo. Só que no final do ano ele voltou para mim e falou, Miguel, sabe esse barato que eu te disse que você não precisa economizar? Continua fazendo porque você me salvou $20 mil esse ano. Só usando as técnicas de administração brasileiras de laboratório, entendeu? Então eu me simpatizo muito com os cosmonautas soviéticos porque eles tinham que improvisar para sobreviver, né? Agora, a segunda parte da pergunta. Você acha que a China estaria em... Não tem nada a ver com a União Soviética. A China dominou e domina nesse instante todos os processos básicos tecnológicos necessários para competir pau a pau com qualquer outro país, especialmente com os Estados Unidos, tá? A China é imparável, gente. É imparável. É o que eu falo há anos. Desde que eu mudei para cá, principalmente depois de ter visto todo o esforço que eles fizeram durante a Covid, a política de Covid-0 e manter o país funcionando. Para mim, assim, não tem nada que se eles disser que eles vão fazer, não existe nada que eles não consigam fazer. É de verdade, assim. É um troço absurdo. A gente viver aqui e ver quando os caras falam, olha, a gente vai, sei lá, vai construir uma base na Lua e eu realmente acredito que eles vão construir uma base na Lua, sabe? Ela não só formou recursos humanos, ela ampliou a rede universitária, acadêmica, ela criou laboratórios de ponta, ela passou por uma fase de copiar tecnologias para agora começar a inovar. E claro, eu não conheço detalhes, mas pelo que eu vi, eu não vejo nenhum impedimento técnico ou humano ou financeiro, que é outra questão, tá? Qual é a receita de bolo americana para chegar onde chegou? Financeiro não tem, né? É a história dos chips, quando começou essas sanções de chips e a China precisou
focar em desenvolvimento de chip, tanto nas universidades, na questão de focar a educação nisso, mas também em empresas como a Huawei. É o que eu já falei várias vezes. Eu ouvi história aí de gente vindo de fora para receber $1 milhão por mês de salário. Uns troços assim, monstruoso. Mas monstruoso mesmo, sabe? É coisa que eu nunca tinha visto. E a gente tá vendo aí os caras desenvolvendo máquina para produção de chip que não infringe patente nenhuma. Desenvolvendo novas tecnologias para produção de chip. O professor, meu orientador, o mesmo John Japes, um dia eu cheguei para ele, a gente jantando um dia na Filadélfia, de madrugada, depois de um resultado nosso sensacional, aliás, na Chinatown, da Filadélfia, e eu virei, John, qual é o segredo? Porque os caras aqui não são mais inteligentes que os brasileiros, os caras não trabalham mais, todo mundo diz que não é nada disso, trabalham mais, os caras vão embora às 5 da tarde, eu e o francês e o porto-riquenho somos os únicos que ficamos aqui até a meia-noite, os americanos vão para casa, você fica, tal. Ele falou 5%. Eu falei, como assim? Ele falou 5%. Eu falei, o que você está dizendo? Ele falou, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, independente de quem manda no país, republicanos ou democratas, anualmente o investimento em ciência e tecnologia é pelo menos 5%. Por 80 anos. 5% do PIB? Do PIB americano, se você contar tudo, tá? Se contar investimento público, investimento privado, enfim. Só que assim, é garantido, porque os caras perceberam, não foram trouxa, que se eles dominassem as grandes tecnologias do pós-guerra, como eles dominavam o mundo e tinham o dólar a favor deles, que daqui a pouco é capaz deles não terem, porque todos nós financiamos, né, o American Way of Life. Sim. Todo mundo financiou, é como se fosse um imposto que Sim. foi pago à medida que o dólar era a moeda internacional de transações comerciais. O mundo todo, eu não sou economista, mas espero que o professor Beluso me perdoe pela minha incursão aqui, o mundo todo pagou um imposto que ajudou a financiar a emissão de dólares nos Estados Unidos e o desenvolvimento americano. Porque o que eles fazem é sair imprimindo dólar, porque o mundo inteiro negocia em dólar e a inflação deles dilui pelo resto do mundo, né? A classe média americana conseguiu comprar sua casa, seus 3 automóveis, mandar o povo para a escola, porque o dólar é a moeda predominante do planeta. Nem isso mais está garantido, tá? E isso está causando uma polvorosa medonha lá, a ponto do excelentíssimo novo presidente americano dizer que se acontecer isso, de ter uma moeda internacional dos BRICS, ele vai taxar 100%, né, das tarifas das importações dos BRICS. Eu quero só ver... Já pulou fora. Já falou que aí na China vai ser tipo 10% de tarifa. Porque não tem como, né? Até eu falo no vídeo nesse vídeo das tarifas que não tem como, porque assim, a China é o maior mercado do KFC. Maior. E aí, Disney, Apple, Nike, Adidas... Não, Adidas não é daqui, né? Mas assim, essas empresas grandes dos Estados Unidos estão tudo aqui. Vai ter retaliação, cara. Vai ter retaliação. Então, assim, não tem como, sabe? Não tem como falar, não, vamos taxar 100%. Se ele vai fazer isso com a Arábia Saudita, né? Porque se ele dobrar o preço da gasolina nos Estados Unidos, ele cai no dia seguinte. Né? Porque é isso que determina o humor americano, o preço da gasolina, né? Mas é curioso ver, porque é outro mundo. É um mundo muito diferente do mundo que eu conheci na minha infância e muito diferente do mundo que eu conheci quando eu cheguei nos Estados Unidos em 20 de fevereiro de 1989. Os Estados Unidos que eu conheci não existe mais, tá? Normal, né? Isso eu posso te garantir. A China de 89 também não existe mais. O Brasil de 89 talvez exista ainda. O Brasil é uma várzea. Mas é isso aí, né? O professor Nicoleles é sempre uma aula interessante da gente ver o ponto de vista dele, porque o cara que veio aqui, ele tá em contato com coisas que normalmente a gente não tá, né? Pessoas comuns, né?